Bom, sejam todos muito bem-vindos e esse assunto aqui é dando segmento ao tema que trata sobre os biomas e as formações vegetais. Nesse caso aqui específico, vamos tratar apenas as do Brasil. Observe o mapa aí e logo de início, nós percebemos que o Brasil ele é um país muito grande, tanto grande de leste para oeste, como grande de norte para sul. Consequentemente, nós vamos ter aqui no Brasil diferentes climas, como também diferentes vegetações e biomas. Então nós temos aqui a floresta amazônica. É bom que se diga também que a floresta amazônica ela não é só brasileira. Na verdade, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela sozinha é responsável por 40% de todas as florestas equatoriais do planeta. No Brasil, ela se estende por 3,7 quilômetros de extensão. 10% dessa área aí é área de preservação e cerca de 15% a 20% dessa mesma área já foi devastada, né? Então, esse tipo de vegetação que compõe a floresta amazônica, ela também sofre uma variação, porque você vai encontrar lá na floresta amazônica áreas mais alagadas, onde vai ter ali plantas mais adaptadas àquela grande umidade. Você vai encontrar áreas mais altas, aonde também já vai encontrar outras plantas já adaptadas a esses locais mais altos. Então, ela tem uma variação também muito rica. Não é à toa que esse tipo de vegetação é a vegetação mais rica do mundo em biodiversidade, tanto de plantas como de animais. Uma outra vegetação muito típica do Brasil é a Mata Atlântica, que é muito parecida com a floresta amazônica. É tanto que as duas geralmente elas são conjugadas quando a gente estuda essas formações do mundo inteiro. Mas a Mata Atlântica brasileira ela é muito rica também em vida, em biodiversidade. O problema é que praticamente ela foi quase toda destruindo, restando aí menos de 8%. Alguns falam em 6, 7, 8% apenas de mata. E geralmente em locais altos de difícil acesso, aonde a prática da agricultura e da agropecuária ela fica meio que dificultada. Porque essa vegetação ela foi a primeira a receber o impacto da colonização e da própria expansão urbana do Brasil. Então, ela, consequentemente, é a vegetação que mais sofreu essa intervenção humana no nosso país, restando poucas áreas dela atualmente em seu estado natural. A mata de araucária ou mata dos pinhais, esse nome é devido à própria araucária, que é uma planta que é típica nativa do Brasil, endêmica dessa área aí do Brasil, só existe aqui. Então esse tipo de vegetação a gente encontra lá no sul do país, aonde predomina ali o clima já subtropical. Então já é um tipo de vegetação de clima subtropical e foi também bastante explorada e ocupada pelo homem desde o processo de colonização do Brasil. É bastante devastada. Aí você vê a imagem própria araucária, a planta que dá nome a esse tipo de mata que nós temos aqui no nosso país. A mata dos cocais, ela também só existe no Brasil. Ela fica aí na divisa da floresta amazônica e do cerrado. Ou seja, ela na verdade é uma vegetação de transição entre esses dois biomas diferentes. A floresta amazônica, que é uma vegetação equatorial, e o cerrado e a caatinga, que são espécies de savanas. Então a mata dos cocais está aí no meio, fazendo com que seja única e que só exista aqui no Brasil. A sua maior parte está localizada lá no Maranhão, mas ela também se estende até o Piauí. Aí nós temos o cerrado, que assim como a caatinga é uma espécie de savana,
e o cerrado ele é um pouco mais úmido do que a caatinga, até se parece mais com as savanas africanas do que a própria caatinga. Mas observe aí que o cerrado ele é formado por plantas arbustivas que são espaçadas, onde você vê entre elas aí uma quantidade de plantas herbáceas e gramíneas, aonde é típica vegetação típica das savanas também africanas. O cerrado brasileiro ele é muito grande, ocupa quase todo o centro do Brasil. Infelizmente, essa vegetação também vem sendo muito explorada e destruída. À medida que a ocupação foi avançando para o interior do país, essa vegetação foi recebendo também um impacto ambiental. E a sua devastação ela é enorme, principalmente depois que a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolveu variedades de plantas resistentes ao solo dessa região e ao clima, como a soja, por exemplo. E aí ela vem dando lugar não só à soja, como à criação também de animais. Infelizmente, também hoje já se destruiu bastante do cerrado brasileiro. O Pantanal brasileiro, né? Observando aí o Pantanal, perceba que, na verdade, ele é até chamado de vegetação complexa mista. Por que complexa mista? Porque no Pantanal nós encontramos ali várias vegetações. É também uma vegetação de transição entre o cerrado, floresta amazônica, e ali você vai encontrar então em locais do Pantanal características que se assemelham mais à floresta amazônica. Em outras partes, características do cerrado brasileiro. Então é uma região grande, rica, aonde também vem sendo aí invadida e destruída, mas a preservação e a luta pela preservação, principalmente, é grande nessa região. O Pantanal ele está localizado nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Existem áreas lá que inundam em determinadas épocas do ano. Isso é muito comum, fazendo com que, até por essa questão natural, consiga se preservar um pouco mais, porque é enorme a quantidade de área lá que fica inundada durante as chuvas, durante a estação das chuvas. Depois, na estação da seca, a água ela regride, evapora, e aí também, já o lado negativo, é que ela fica excelente para pastagem. Não é à toa que essa região e esses dois estados aí são aí dois grandes produtores e criadores de gado que nós temos aqui no Brasil. Aqui ainda nós vamos encontrar as chamadas pradarias, lá no sul do país, também chamados conhecidos como pampas gaúcho, que é uma vegetação que é composta de plantas, né, herbáceas e gramíneas, típica mesmo, naturalmente, para a criação de animais e também para a prática da agricultura. É uma região que já foi quase 100% ocupada e praticamente não existe mais na forma natural. Nós temos também no Brasil a vegetação litorânea, as restingas dos manguezais, que fazem parte ainda desse complexo. As restingas, elas ficam ali junto à costa, com predominância de vegetação rasteira, chamada de pioneira, por facilitar a fixação do solo e permitir a ocupação posterior por outras plantas. E nós temos os manguezais, que é justamente dessa imagem aí, onde é um tipo de vegetação que tem muitas plantas arbustivas aí e arbórea, e aonde se encontra aí diversas espécies também de animais. Dentre os animais aí mais conhecidos que nós encontramos aí, podemos citar o caranguejo, que é típico dessas formações vegetais, que infelizmente também vem sendo muito destruída aí ao longo dos anos no Brasil. Só não já foi mais ainda, porque pela imagem mesmo aí nós observamos que são áreas ali alagadas, né, aonde a água inunda também, e geralmente por inundar e ficar embaixo d'água, ela também
passa a não ser tão propícia assim à ocupação e à fixação humana. Por isso que ainda existe ainda, até hoje no Brasil, ainda conseguimos encontrar esse tipo de vegetação. E por último, a caatinga, né? A caatinga, que é uma vegetação também classificada, no geral, como uma espécie de savana, só que uma savana mais, vamos dizer assim, mais seca, ela é encontrada no Nordeste, no sertão nordestino, no clima tropical semiárido, onde a escassez de água em alguns locais dentro do semiárido nordestino chega a ser extrema, passando-se anos sem cair uma gota d'água. Então, esse tipo de vegetação é uma vegetação que vai possuir plantas adaptadas à escassez de água, aquelas plantas xerófilas, que são plantas que são adaptadas a essa escassez, como o mandacaru, a palma, o xique-xique, são plantas típicas dessa escassez de água. A caatinga, ela também, ao longo dos anos, ela vem sendo também destruída. Só não já foi mais ainda porque é um clima que em alguns locais dificulta muito a vida, inclusive humana, então ela ainda consegue permanecer natural em muitas regiões aí dentro do sertão do semiárido nordestino. Consequentemente, locais que não chove, geralmente os solos também são rasos, são pobres, ou seja, acabam sendo ruins para a prática da agricultura e até da pastagem também. Então, isso aí aliado faz com que ainda consigamos encontrar caatinga em muitas áreas, voltando a repetir, do Nordeste brasileiro. No mais, encerramos por aqui e essas são as vegetações aí principais do Brasil. E por o vídeo não ficar tão longo, fizemos aqui um resumo rápido de todas elas. Até mais, até a próxima, até o próximo tema.